O que você sabe sobre Gothic Rock? Vamos ver um pouco de tudo hoje. Bora lá! E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. Ó, você que é um cara inscrito nesse canal aqui já sabe. Então não precisa de aviso, né? Para deixar o like aí, essa coisa toda. Agora você que não é, muita gente vem aqui e não é inscrito, deixa de ser folgado e se inscreve. Entendeu? Se inscreve e, entendeu? E deixa o like também, essa coisa toda. Siga o canal também no Instagram, tá? Que é o Under Brasil Rock. E entre na comunidade do Góticos BR lá no Amino, tá? Que é um aplicativo muito legal de comunidade, entendeu? Tem uma galera bem jovem lá, vai lá, dá uma força, contribua lá, tá? E também temos os mais novos parceiros aqui do canal, tá? Que é o pessoal do Lacrimaníacos. Se você não conhece, você gosta de Lacrimosa, você tá errado, entendeu? Vai lá, conheça o canal dos caras, o link tá aí na descrição. Eles fazem um monte de trabalho bacana, faz tradução de entrevista e de vários materiais assim. Agora eles estão começando a fazer vídeos próprios, né? Ligando a câmera e aparecendo. Então assim, vai lá, dá uma força pros caras, vejam os vídeos, deixa o like, comenta, essa coisa toda. Beleza? Não seja folgado também, tá? Vai lá no Lacrimaníacos. Então tá. Vamos começar aqui agora o assunto do vídeo, tá? Este é o segundo de uma série aqui, uma nova série aqui do canal, tá? Onde eu vou detalhar os estilos góticos. Então começando com o Dark Wave, foi o primeiro vídeo. Então se você não viu, veja após esse, tá? Tem um link na descrição. E agora nós vamos falar sobre o Gothic Rock. E depois a gente vai ter mais outros dois, né? Falando do Gothic Post-Punk e do Death Rock. Também, o Gothic Rock, ele é um estilo do gênero rock, tá? E o subgênero dele é uma mistura de Gothic Post-Punk e Hard Rock, tá? E que emergiu no meados dos anos 80. Tá tendo como sua banda mais icônica o Sisters of Mercy. Agora, se você ficou numa pequena dúvida em relação a isso que eu falei de gênero, subgênero e estilo, eu recomendo que você veja o vídeo que eu fiz aqui anteriormente chamado Quais são os estilos góticos, também vai estar aí no link na descrição. 1985 é o ano que marca uma mudança significativa, tá, para a música gótica. Então assim, seguindo uma linha diferente e às vezes mais pesada do que o som marcado pela primeira onda, tá? Então assim, o lançamento do álbum First and Last and Always dos Sisters, tá? Ele criou uma planta para as próximas bandas de Gothic Rock seguirem. Tá, e realmente, assim, as bandas seguiram, tá? Muitas surgiram influenciadas diretamente por Sisters, tá? E isso deu início à segunda onda do gótico em meados ali dos anos 80, tá? Com bandas como The Mission, Fields of the Nephilim, Red Lorry e Yellow Lorry. E nos anos 90, mais especificamente no ano de 90, o Sisters lançou seu terceiro álbum de estúdio, tá? Que é o Vision Thing. E esse álbum leva o Gothic Rock tradicional a um novo patamar, digamos assim, tá? Com guitarras mais pesadas e distorcidas, tá? Eu gosto de colocar esse lançamento e os anos 90 como um todo como a terceira onda do gótico, tá? Nessa sonoridade sempre mais puxada pro Gothic Rock. Tá? Aí que traz bandas de Gothic Rock de estilo às vezes um pouco mais pesado, tá? Bandas que se destacam nessa época, a gente tem Nosferatu, Rosetta Stone, Two Witches, Garden of Delight e muitas outras. O Gothic Rock ele continuou gerando bandas e evoluindo até hoje, tá? Isso é bom que se diga. Então nos anos 2000 surgiram várias bandas como Plastic Noir, Beauty of Gemina, Bats in the Belfry, entre outros, tá? E nos anos 2010 o Gothic Rock continuou com várias bandas como Angels of Liberty, Draconian Incubus, Merciful Nuns, Som Sombre e por aí vai. Agora vamos falar sobre as características, o que define o que é um som Gothic Rock, tá? Então tá, o som de modo geral, ele tomou uma abordagem mais hard rock do que os antecessores da primeira onda, mantendo várias características ainda do Gothic Post-Punk da primeira onda. Então assim, em termos de instrumento,
costumam aparecer guitarras, baixo, instrumentos de percussão, né, como bateria ou bateria eletrônica. Teclados são muito comuns, tá? E outros instrumentos como violinos, violoncelos, saxofones, ocasionalmente são usados para adicionar elementos atmosféricos, tá? O baixo, muitas vezes ele tem um papel de destaque, tá? Levando a música adiante e muitas vezes fazendo até parte melódica primária. A gente vai ver alguns exemplos, como da partitura da música Black Planet dos Sisters. Coloca aí pra gente. E agora vamos só ouvir uns trechinhos para vocês entenderem como que é essa definição de baixo. O baixo, muitas vezes, ou ele segue fazendo a levada da música, levando ela adiante, dando todo o encaminhamento, ou muitas vezes fazendo a parte melódica primária, tá? Já os sons de percussão, eles podem ser produzidos por uma bateria eletrônica, que é o caso dos Sisters, ou executados usando um kit de bateria tradicional, tá? As bandas de gothic rock com bateristas ao vivo, elas geralmente são bastante poderosas e utilizam padrões repetitivos tribais, tá? Fazendo um uso maior do tom do que dos típicos padrões 4x4, tá? Também pode possuir padrões de ritmo rápido e acelerado baseado em rock, tá? Ou mais dançante. Então vamos ver um trechinho aí de algum som de bateria de gothic rock. Os vocais, eles são geralmente executados por barítonos, tá? Profundos e suaves, ou uns altos mid-range, tá? Os vocais sopranos, eles mais altos, eles são ocasionalmente utilizados, tá? Para criar uma abordagem operística que seja reconhecível, tá? Além disso, de início, principalmente em bandas da segunda onda, era muito comum os vocais serem feitos em staccato, tá? E aos poucos isso foi saindo, mas ainda ficou, tá? Você pode ver isso em várias músicas de bandas como o Guardian of the Light, em coisas do Merciful Nuns, etc. Agora talvez o instrumento principal, ou que dê a característica mais notável do gothic rock junto com o vocal, que é a guitarra, tá? A característica da guitarra, ela é a famosa jingle jangle tradicional levada de guitarra dos Sisters, tá? E por falar nisso, essa típica levada de guitarra do gothic rock de bandas como Sisters do Mission vem do Roger McGuinn do The Byrds. Confere aí. Folk music. To everything turn. This rolling thing. Tá, comumente a guitarra é bastante processada, tá? Com efeitos de coros, reverb, delay, flange, fase, podendo ter distorção e outros elementos, tá? Outros efeitos. As guitarras elas servem principalmente para criar atmosfera, tá? Para vestir o som,
tá? O som é implementado tipicamente numa escala menor de oitava menor, o que é uma escolha assim, bem interessante e distinta. Tá? Geralmente utilizam bastante acordes menores, tá? E apresentam melodias dramáticas que rapidamente descem ou sobem as escalas. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho, tá, de uma videoaula sobre guitarra gótica. Tá em inglês, mas eu creio que seja tranquilo, tá? É só para vocês observarem a questão musical ali na guitarra. E creio que vai ficar bem claro o padrão típico da guitarra gótica. So we begin with section A in Darkness Descends, and we're starting at the root note A, 7th fret on the 4th string, then playing to the open 2nd string and back. We're then going to play the E note, fret 5 on string 2, back to the root note again, and then to the 6th fret on string 2. Chords, now the first one that I'm using is an A sus2. Basically an E minor 7, I think, so it's got the high G note on string 1. Minor add 9. Tá, eu vou deixar esse canal aí com os links na descrição, tá? Alguns dos vídeos, para vocês acompanharem lá, principalmente quem tem vontade de criar uma banda, alguma coisa que quer seguir dentro dessa linha. Ele também tem um vídeo aí especial sobre a guitarra específica do Fields of the Nephilim. Curte só um pedaço. Esse canal é muito interessante, tá? Ele tem tutoriais de guitarra de post-punk, como conseguir ambientações dark, tá? Acordes dark, e tá tudo lá no canal do cara. Aproveita lá, tá? Se você fala inglês, você entende um pouco, ou se você quer ver como isso é feito na guitarra, né? Na prática, lentamente, sendo explicado, assista lá. E do que essas músicas do Gothic Rock falam, tá? Os temas das músicas, elas se enquadram vagamente nas categorias pessoal ou mística, tá? E compartilham muitas das mesmas preocupações e perspectivas da literatura romântica e gótica, tá? Então daí vem o descritor gótico. As letras abordam temas de isolamento, desconforto, desconfiança, amor não correspondido, incerteza espiritual, perda, dor, fracasso, doença, loucura e outros assuntos sombrios, tá? O lado mais fantástico do gênero inclui explorações líricas da mitologia, sobrenatural, oculto, mundial, ou tópicos comuns como fantasmas, vampiros, bruxas, demônios, etc. Todos esses ingredientes se unem para produzir um estilo de música inconfundivelmente sombria. O ritmo da música varia de ritmos lentos a música de ritmo médio, tá? Lúdico, hipnótico, além de músicas mais rápidas e agressivas, tá? O clima geral da maioria das músicas de Gothic Rock, ele pode ser descrito como assustador, depressivo, misterioso, raivoso, ou uma combinação disso tudo. Bem, da mesma forma que eu apresentei no vídeo sobre Dark Wave, que nós podemos dividir o Dark Wave em duas categorias, nós podemos fazer a mesma coisa com o Gothic Rock, tá? Os Sisters e o Fields, eles ajudaram a criar duas linhas de Gothic Rock, tá? Uma mais tradicional, baseada nos dois primeiros álbuns da banda,
e uma mais pesada, baseada no Vision Thing e no Fields, tá? Com uma influência maior de hard rock e de guitarras mais pesadas. Então, o que eu quero dizer? Nós podemos colocar, por exemplo, na categoria 1, o início do Sisters of Mercy e o The Mission, tá? Por exemplo. E até talvez Red Lorry e outras coisas que vieram na época. Nessa segunda categoria, essa categoria mais hard, além dessas características todas que a gente já falou, a gente tem uma presença de uma guitarra um pouco mais inspirada no hard rock, tá? Com power chords e distorção, como por exemplo esses exemplos aí. Então aqui já entra uma abordagem mais pesada de guitarra, tá? Mas ainda assim em tonalidades menores e ainda mantendo o clima dark, tá? E gótico do som, tá? Então quais bandas, por exemplo, entrariam nessa categoria? A gente tem desde Nosferatu, né, e Rosetta Stone, que é tão falado, né, dessa época dos anos 90, como bandas mais recentes, como o Som Sombre e o Angels of Liberty, por exemplo. Bem, e por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal. Em breve mais um vídeo, tá? Provavelmente sobre Gothic Post-Punk, deve ser o próximo, pra gente logo finalizar essa série aqui no canal, né? Espero que esteja sendo bem útil para vocês, porque eu vejo que muita gente não sabe o que é música gótica, confunde o que é gótico, não sabe que estilo que é gótico, coloca tudo num balaio só, entendeu? Ou até sabe que gótico é gothic rock, dark wave e seus estilos, post-punk, não sei o que, mas não sabe distinguir, esse aqui é gótico, esse não é. Então espero que esses vídeos estejam ajudando vocês, tá? Inclusive esse aqui serve como um complemento para o vídeo do dark wave, porque no dark wave eu só falei que possui, por exemplo, um estilo de dark wave pode possuir características de gothic rock. Então você vem para esse e nesse você entende quais são essas características de gothic rock, tá? Então por isso talvez o vídeo dark wave vai ser o menos detalhado em questão musical mesmo, separar os elementos da música, tá? Mas assim, deixa o like, sininho, essa coisa toda, tá? E é isso aí, a gente se vê na próxima e falou!